Os primeiros registros históricos do bairro de Ponta Negra datam o período da ocupação holandesa em 1633. O desenvolvimento da vila de Ponta Negra, núcleo do povoamento da área, teve início na década de 40. Estima-se que a vila até o século passado era habitada por pessoas ligadas à atividade de pesca. Entretanto, existiam roçados para ajudar na economia doméstica, além do trabalho de renda de almofadas feito por mulheres. Logo após a Segunda Guerra Mundial, sob a influência norte-americana dos banhos de mar, iniciou-se construções de casas para veraneio. Porém, somente com a construção da via costeira, a partir da década de 80, é que o turismo no bairro foi se tornando significativo. O crescimento do bairro começou próximo ao Morro do Careca, na vila de Ponta Negra, e depois se estendeu em direção à via costeira e a Roberto Freire. Os limites do bairro são definidos por norte, o bairro de Capimacio e Parque das Dunas, sul, o município de Parnamirim, leste, o Oceano Atlântico, oeste, o bairro de Neópolis. Os elementos de cristalização do bairro, ou seja, aqueles que existem desde o início de sua formação, são o Morro do Careca, a praia, a Vila de Ponta Negra, a Via Costeira e o Praia Shopping. De acordo com o autor Vicente Del Rio, podemos identificar em cada lugar um genius loci, que é o sentimento de pertencimento do local. Em Ponta Negra, tal definição pode ser evidenciada através da dinâmica que existe por causa do turismo, feira de artesanato, comércio, vida noturna, bares e restaurantes. Além disso, o interesse das pessoas é despertado pelos elementos naturais do bairro, como a praia e o Morro do Careca, promovendo a socialização e tornando um bairro democrático. Para o estudo e planejamento de um projeto, é preciso obter dados de análise urbanística para a restauração da área, necessitando um olhar mais crítico de mapas de gabarito, mapas de uso do solo, mapas de figura fundo, densidade, vias, quadra, lote e espaços privados e públicos, análise da malha urbana, equipamento imobiliário urbano, circulação viária e de pedestres. Não esquecendo de relacionar os fatores econômicos, culturais e biológicos no raio da subárea. A subárea analisada nesse estudo urbano está localizada na Vila de Ponta Negra, delimitada pelas ruas Vereador Manuel Coringa de Lemos, Rua José Barrado, Rua da Campina e Rua Alto da Boa Vista. Observando essa subárea, percebe-se que seu genius loci se aproxima do bairro por ter um enfoque na Vila de Ponta Negra, uma das origens de povoamento do bairro e da subárea. Em relação ao sentido do lugar dessa subárea, considera-se que as atividades exercidas pela população e suas concepções caracterizam o local como sendo movimentado, pois existem muitos prédios de uso misto, o que contribui com o costume das pessoas de andar pelas ruas, advindo também do núcleo de origem do povoamento. Dessa forma, é possível observar que na parte da subárea que se aproxima do conjunto Alagamar, a movimentação diminui, por ter hábitos diferentes. Além disso, nota-se que os atributos físicos da subárea contribuem para seu sentido de pertencimento. É possível citar as praças, a tapiocaria da avó com as rendeiras da vila, a vista para a praia e para o Morro do Careca. Mapas de gabarito. Ao observar o mapa de gabarito, foi possível identificar uma maior quantidade de casas que possuem apenas um pavimento. Alguns com 2 pavimentos, 2 edifícios com 3 pavimentos, um com 4 a 6 pavimentos e apenas um conjunto com 3 prédios de 7 a 9 pavimentos. Dessa forma, observamos uma maior predominância horizontal. Mapas de uso e ocupação do solo. Diante dos dados coletados, observamos a predominância de usos residenciais, comerciais e misto na subárea em estudo, possuindo também prestação de serviço institucional, igrejas, escola e prédio do Estado, praças e terrenos vazios de especulação imobiliária. Em razão dos comércios e das residências existentes,
geram um maior fluxo de pessoas na área. Mapas de figura fundo. Vias. As vias do traçado são irregulares, com um estreitamento entre elas, algumas sem saída e com alguns becos existentes. Quadras. As quadras da sub-área possuem diferentes tipos de formas, sendo 2 orgânicas, 8 trapezoidais, uma em L, 8 retangulares e uma em U. As áreas delas são variadas. Próximo à vila, as quadras são maiores, e perto do conjunto Alagamar, as quadras têm tamanhos mais regulares e menores. Lotes. Na sub-área é notado que os lotes não possuem um padrão, alguns grandes, outros pequenos, e que o tamanho deles são desproporcionais às edificações existentes. Espaços públicos e privados. No mapa, as áreas pintadas em preto são espaços públicos e as áreas em azul são privadas. Dessa forma, observa-se que possui mais espaços privados que públicos na sub-área. Densidade. É observado no mapa de densidade que a sub-área apresenta mais cheios do que vazios. Observa-se que a malha da sub-área 2 não é única para toda ela. Ela se divide em 2, malha reticulada ortogonal, do tipo tabuleiro de xadrez, a qual as quadras têm larguras e comprimentos equivalentes, são quadrangulares. E apresenta também uma malha reticulada irregular, onde as quadras não seguem uma disposição padrão. O traçado urbano da sub-área pode ser classificado da seguinte forma. As linhas pretas representam a malha linear aberta, pois possui mais de uma articulação com a malha viária do entorno. Tem seu fluxo mais livre e pode interligar alguns bairros. As linhas azuis são semi-fechadas, pois ligam as vias abertas. Além disso, nota-se a linha verde como via fechada, a qual seu fim não tem saída e seu início é um ponto de articulação com a malha externa. Equipamento imobiliário urbano. Ao visitar a sub-área, foi notado problemas que afetam o bem-estar da população, como a má distribuição da arborização, possuindo somente poucas árvores nas ruas, sendo em grande parte nos espaços privados. Não encontramos lixeiras suficientes e nem bancos, a não ser nas 2 praças existentes na sub-área. As paradas de ônibus que se localizam na rua principal, uma conta com cobertura e bancos e a outra tem uma árvore que faz sombreamento aos usuários. As outras paradas, que se localizam em suas ruas secundárias, não possuem nenhuma forma de sombreamento, provocando desconforto aos moradores. Observou a presença de postes de luz e alguns orelhões. Circulação viária e de pedestres. Foi possível notar que os principais usos do bairro se localizam na rua principal da sub-área, onde se encontram a igreja matriz e as praças. Desse modo, afirma-se que as distâncias a serem percorridas pela parte da vila são pequenas. Porém, as distâncias para a parte mais perto do conjunto são grandes. Analisando a circulação da sub-área, aponta-se a existência de várias vias de circulação. Em sua maioria, são caracterizadas por serem estreitas, algumas são becos e sem asfalto. Sobre a acessibilidade, é notório que as calçadas são desreguladas, possuindo assim bastante carência de circulações acessíveis. Elementos ambientais marcantes. Os elementos ambientais possíveis de observar como marcantes na paisagem da sub-área são a praia e o Morro do Careca, pois, através de alguns lugares dessa sub-área, pode-se ver esses componentes. Além disso, sua vegetação demonstra ser presente em pontos específicos da fração estudada. Considerações gerais. A partir do estudo urbano aplicado à sub-área, foi concluído que possui uma carência de infraestrutura, como mobiliário urbano, calçadas irregulares e vias de circulação estreitas.
Além disso, observou-se como potencialidade o convívio entre as pessoas no espaço urbano. A importância desse estudo está em entender melhor a forma urbana da cidade e propor melhorias para o desenvolvimento dela.